Investidores, vamos nesse vídeo fazer aqui uma nova análise do mercado de criptomoedas. Vamos dar um giro aqui por alguns fatos e dados interessantes. A gente vai começar falando aqui do Bitcoin e dessas movimentações relacionadas à possível aprovação do primeiro ETF de Bitcoin à vista da história. Isso que pode representar um marco histórico para o Bitcoin como ativo e para todos nós como investidores, né? Independente de quanto tempo você está inserido nesse mercado. Eu acho que essa é uma vitória para todos nós. Aqueles mais antigos, com certeza, uma hora dessa estão comemorando muito e quem está chegando agora também tem que comemorar porque está chegando no mercado em um excelente momento para se expor ao mercado de criptoativos. E ainda nessa análise eu vou levantar aqui uma hipótese, tá, de um movimento que pode acontecer nesse mercado e que pode ser muito legal, que pode ser muito bom, principalmente para as altcoins, investidores. Tá? Isso é mais um estudo, mais uma hipótese daquilo que pode acontecer e é claro que não estou aqui garantindo nada, não vou garantir nada em relação a esse estudo, mas já houveram oportunidades em que eu desenvolvi algumas teses aí que se concretizaram e eu não cheguei a ver na mídia, né? Então, isso que eu vou colocar para vocês aqui, a mídia ainda não está sinalizando isso, mas é algo que eu estou visualizando aqui que pode acontecer. Se acontecer, vai ser muito legal. Então, vamos começar falando aqui do Bitcoin, investidores. Ele teve um movimento de bastante volatilidade ontem, ali por volta das 18 horas, né? Isso porque a gente teve a falsa divulgação da aprovação dos ETFs de Bitcoin, né? O Bitcoin chegou a fazer uma máxima lá em quase 48 mil dólares, 47.889 dólares, e aí ele devolveu toda essa alta e fez uma mínima ainda naquele mesmo horário, né? Lá nos 44.717 dólares, e aí ele está hoje se desvalorizando, né? 1,54%. Aguardando então a decisão da SEC em relação aos pedidos de criação de ETF de Bitcoin Spot. A gente tem aqui o final deadline, né, o prazo final da SEC para se posicionar em relação ao ETF da 21 Shares, né, da ARK Invest e 21 Shares. 10/1, chegamos nesta data, a SEC então tem até o final do dia aí para dar uma posição para o mercado em relação a esse ETF, se eles estarão aprovando ou adiando, né, essa decisão. Não sei também quais recursos eles possuem para adiar esta decisão. A gente precisa aguardar para ver o que pode acontecer. E existe também uma expectativa de que, em caso de aprovação, não seja somente o ETF da ARK Invest e 21 Shares que seja aprovado, né? Isso porque as demais gestoras que solicitaram a criação do ETF podem, de repente, entrar com algum tipo de processo contra a SEC, alegando que a SEC favoreceu uma única gestora, né? É claro que a primeira empresa que disponibilizar esse ETF, ela vai sair na frente nessa corrida, não é verdade? Então, existe aí um apelo por parte desse grupo de gestoras que, em caso de aprovação, que aprovem, se não todos de uma vez, pelo menos alguns ETFs aí, para que haja, né, uma concorrência no mercado e a ARK Invest e 21 Shares não sejam favorecidos. Isso é o que está sendo tratado, a gente não sabe de fato o que vai se concretizar. E aí, no dia de ontem, olha só, a gente teve um tweet que foi divulgado lá na verdade, um tweet que foi feito lá no perfil oficial da SEC, no Twitter, né, plataforma X, e eles, nesse tweet, falavam que os ETFs de Bitcoin estavam sendo aprovados, aqui com uma mensagem até do Gary Gensler, né? Porém, investidores, minutos depois, o próprio Gary Gensler, no seu Twitter oficial, disse que aquele post que a SEC havia feito havia sido realizado por um hacker que havia, então, hackeado lá o Twitter da SEC e publicado aquilo e o Gary Gensler disse que a SEC não aprovou a listagem e o trade, né, dos ETFs de Bitcoin ainda. E isso foi muito estranho, né? O pessoal levantou várias questões aqui em relação a esse movimento que aconteceu por parte da SEC, porque realmente foi muito estranho, né? Eles tiveram então um perfil hackeado e
pô, meia hora depois, menos de meia hora depois, eles já conseguiram retomar o controle do seu próprio perfil para negar, né, o tweet, falar que foi um hacker. É muito estranha essa história. Essa que é a realidade, né? Se você tiver um perfil hackeado, pô, cara, muitas vezes leva dias, semanas, meses para você conseguir recuperar a sua rede. A SEC não, a SEC conseguiu em poucos minutos, né? Então, isso levantou uma série de questionamentos. E olha só que ironia, né? A própria SEC chegou a twittar aqui, né? Cuidado com o que você lê na internet. A melhor fonte de informações sobre a SEC é a SEC. Só que essa fonte de informações, pelo visto, não sabe se proteger na internet, né, investidores? A SEC não tinha autenticação em 2 fatores no seu perfil oficial do Twitter. Absurdo. Como é que você vai confiar numa instituição que não sabe se posicionar em relação à sua própria segurança nas suas redes na internet? Isso é hilário, né? E o Cameron Winklevoss, que é um dos irmãos Winklevoss, né, dos gêmeos lá, que há quem diga, né, eles afirmam isso, houve até um processo, enfim, não vou aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas eles alegam que eles foram os criadores do conceito do Facebook, e depois o Mark Zuckerberg copiou o conceito, né, e criou o Facebook, a rede que eles tinham criado, acho que tinha um outro nome. Eu acho que dá para acreditar nisso, porque como a gente sabe, o Mark Zuckerberg é um puta de um copião, né? Se você for olhar aquilo que o Mark Zuckerberg fez em termos de construção de plataformas, ele é tudo copiado, né? Copiou o Threads do Twitter, copiou os Stories do Instagram, do Snapchat, né? Então, assim, aí saindo desse assunto que é meio aleatório e não tem a ver com a nossa pauta, e voltando aqui para o que realmente interessa, o Cameron Winklevoss é um dos donos da Gemini, né? E esse cara realmente é um cara visionário. Ele e o irmão dele são uns caras que entendem muito de tecnologia e eles foram os primeiros a solicitar a criação de um ETF de Bitcoin, se não me engano, investidores, lá em 2013. Eu nem estava no mercado ainda, né? E ele falou, né, ó, hoje a SEC mostrou ou fez aquilo que ela faz de melhor, manipular os mercados e ferir os investidores, né? Então existe aí uma suspeita. Eu também acho muito suspeito, né, esse movimento da SEC, que do nada vem um tweet falando que foi aprovado e aparece o cara negando o ETF, e eu não sei se isso não vai acabar sendo um recurso para eles adiarem essa decisão, né? E isso seria um movimento um tanto quanto desonesto, né? Com a indústria e com os investidores, com todos nós, não é verdade? Vamos ver o que vai acontecer. E aí os memes começam a surgir, né? Eu achei bem engraçado esse aqui, falando que a SEC agora vai ter que investigar a própria SEC em relação à manipulação de mercado, né? Muito engraçado, para não dizer que é uma tragicomédia o que está acontecendo, né, investidores? E o Jan Van Eck, que é o CEO da Van Eck, uma das gestoras que aguardam aí esse posicionamento da SEC, disse que espera já iniciar as transações, né, dentro do seu próprio ETF de Bitcoin já na quinta-feira, né? Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Eu assisti esse videozinho aqui, enfim, não vou dar play aqui para vocês porque os caras estão falando em inglês, né? Aprenda a falar inglês, cara. Isso é um dos maiores ativos que você pode ter na sua vida. Falar um idioma global. Aprenda a falar inglês. Se eu pudesse te dar uma dica, essa com certeza é uma que vale ouro, vale dinheiro. Falar inglês vale dinheiro, com certeza. Então, vamos ver, não foi só ele que se posicionou dessa forma, né? Houveram outros gestores aí também que ontem se posicionaram dizendo que já estão com tudo preparado para começar então essas transações já na quinta-feira, até para pressionar a SEC também em relação a essa aprovação, né? E tá rolando aí uma guerra por taxas, né? Entre essas gestoras e a SEC anunciou, desculpa, a SEC não, a BlackRock anunciou que ela cortou a sua taxa de administração do ETF, que será então de 0,25%, uma taxa média ali quando a gente fala de administração
de ETFs, né? Mas, se não me engano, uma daquelas que já solicitou o ETF parece que não vai cobrar taxa por um período de tempo, enfim. Então, os formadores de mercado aí entrando em guerra, né, para tentar capturar aí essas taxas e encher o bolso, né, investidores? E aí a gente vai entrar aqui agora num assunto que eu acho interessante, naquela linha da hipótese que eu estou monitorando aqui de movimento macro para o mercado de criptomoedas, tá? E isso envolve o Ether, isso envolve a Ethereum e o seu ETF, certo? Quem acompanha o mercado sabe que algumas gestoras fizeram também o pedido para a criação de um ETF de Ethereum à vista, uma vez que a SEC aceitou a Ethereum como uma commodity e deu o sinal verde para que esses ETFs sejam criados, certo? E o ponto é que as decisões em relação à aprovação desses ETFs ficou para começo de maio, certo? Ó, a SEC tem um prazo final para decisão para a VanEck, ARK Invest e 21 Shares e Hashdex para o ETF de Ethereum Spot em maio de 2024. Então, investidores, o que eu estou enxergando aqui como uma possibilidade, tá? De que aquele capital especulativo que realizou um movimento de alta no Bitcoin, um movimento de 3 meses, quase 4 meses, possa agora começar a migrar para a Ethereum, né? E isso pode gatilhar um movimento muito interessante, não só para a Ethereum, mas para todas as criptomoedas do seu ecossistema e também para o mercado de altcoins como um todo, que costuma seguir os passos da Ethereum. Quando a Ethereum começa a se projetar e ganhar valor de mercado em relação ao Bitcoin, a gente tem a chamada alt season, né? Inclusive, mandaram aqui para mim esse gráfico, né? Eu achei interessante, Altcoin Season Index, o indicador de Altcoin Season. E aí esse indicador mostra para a gente aqui que quando o indicador está acima dos 75 pontos, a gente tem uma Alt Season, quando o indicador está abaixo dos 25 pontos, a gente tem uma Bitcoin Season, né? Um momento em que o Bitcoin vai performar melhor que as altcoins. Então, quando o indicador está acima dos 75 pontos, isso indica que as altcoins irão performar melhor em relação ao Bitcoin. É um indicador interessante, eu só acho que ficou faltando aqui eles colocarem o racional, né, desse cálculo de formação do indicador. O que eles consideram para desenvolver essa escala, como que esse gráfico se movimenta? Seria legal eles colocarem ali para a gente entender também, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Se de repente a gente tiver Ethereum disparando, pode ser que a gente viva de fato aquela altcoin season. Eu estava até vendo aqui, ó, os top 50 em performance nos últimos 90 dias, a gente tem aqui várias criptomoedas, e nesta hora a gente sente orgulho do relatório Smart, né, investidores? Mais de 300 investidores já adquiriram o seu relatório Smart, já com certeza estão fazendo dinheiro, eu recebo mensagem diariamente dos caras falando que se deram super bem com as criptos do relatório, e se você ainda não conhece o relatório Smart, cara, saiu do vídeo aqui, já vai lá no link da descrição para você conhecer o relatório. E quem sabe garantir o seu, né, cara? Se você for um investidor que realmente está buscando conhecimento, com certeza você vai querer ter esse relatório. E aí a gente vai para o gráfico, investidores, que, bom, hoje a gente tem aqui já um cenário em que a Ethereum está performando melhor que o Bitcoin, né? Bitcoin caindo 1,90% e a Ethereum se valorizando 1,40%, né? A gente vê aqui a Ethereum testando essa região de resistência ali na faixa dos 2.390 pontos. E caso haja, então, um rompimento dessa barreira dos $2.500, é bem possível que a Ethereum vá lá buscar a casa dos 3.200, a casa dos 3.000, entre 3.000 e 3.200 dólares, né? E isso pode levar o mercado de altcoins a atingir aquela margem próxima de $1 trilhão, certo? Se a gente comparar aqui os movimentos do Bitcoin, ó, a gente utiliza aqui uma retração de Fibonacci, a gente vai ver que o Bitcoin já passou, ele já rompeu a barreira do 61 de Fibonacci na retração de todo o movimento que foi o ciclo de baixa. Isso aqui foi o ciclo de baixa, aqui a gente tem o 61 de Fibonacci, o Bitcoin já rompeu, já está vindo buscar patamares bem acima, né, do 61 de Fibonacci. E aí quando a gente olha a ETH, ela não acompanhou esse movimento, né? Ela basicamente parou ali no 61 de Fibonacci, né?
Ela nem chegou no 61 de Fibonacci, investidores. Essa aqui é a realidade. O 61 de Fibonacci está aqui nos $2.500, né? Então ela nem chegou. Tá vendo? Ela ainda não acompanhou. E acreditem, caras, a Ethereum acompanha o movimento do Bitcoin. Ela demora um pouquinho, passa algumas semanas, às vezes um mês, 2, mas ela acompanha. Então, pode ser que a gente tenha aqui uma explosão para cima, né? Será que isso pode acontecer? Se a gente olhar, então, o valor de mercado das altcoins, ainda falta muito para o mercado se projetar para acompanhar o movimento do Bitcoin. Se a gente desenhar aqui uma retração de Fibo, onde vai estar o 61 de Fibonacci? Olha só. O 61 de Fibonacci vai estar lá já no $1 trilhão, que é o que eu tenho analisado como possibilidade aqui. Tá? Isso pode gatilhar aqui uma alta para as altcoins de quantos por cento? 30% pelo menos para o mercado de altcoins. Isso aqui a gente vai ter altcoins triplicando de valor de mercado, quadruplicando, enfim. Então, essa é uma possibilidade, né? Porque a gente sabe que o capital que fez com que o Bitcoin se projetasse, saísse daqueles níveis lá dos $25 mil e atingisse aí aquela faixa dos $40 mil, o capital que fez esse movimento aqui, esse movimento aqui, isso aqui foi capital especulativo, tá? Capital especulativo. Isso aqui não eram as gestoras de fundos, não eram institucionais acumulando. Até óbvio que tinha também. Mas isso aqui foi um movimento especulativo, né? E se esse movimento especulativo migrar agora para Ethereum? Porque a Ethereum daqui 3 meses e meio, vai ter também aí provavelmente o seu ETF Spot sendo aprovado. A gente pode ter simplesmente a explosão do mercado. A gente que cogita até uma correção, tá? A hipótese da correção no mercado continua na mesa, porque a gente já está vendo o Bitcoin aqui acelerando um pouquinho a queda. Não sei se está rolando alguma informação importante para o mercado no momento em que a gente está gravando a análise aqui, né? Bitcoin acentuando a queda. Mas o fato é que a Ethereum não andou, né, investidores? E quem já é mais antigo aí nesse mercado sabe que a Ethereum, uma hora, ela vai acompanhar o movimento. E se a Ethereum começar a se destacar em um momento de correção para o Bitcoin, isso seria um cenário fantástico, né? E que eu não descarto, tá? Eu não descarto. Existe sim a possibilidade da correção em todo o mercado, do Bitcoin entrar em correção aqui e, quem sabe, buscar níveis ali de 37, 35 mil dólares. Isso já pode ser relativamente doloroso para quem comprou aqueles níveis lá dos 45 mil dólares, né? Isso pode gatilhar uma queda ali na casa quase dos 25%. Mas o ponto é que eu estava vendo aqui que muitas das altcoins que se projetaram muito já corrigiram bem, né? A gente já tem uma correção, eu estava fazendo um estudo aqui, a gente já tem uma correção ali na média de 35% nessa pernada das altcoins. Essa é a média das correções que a gente tem durante o ciclo de alta. Então, assim, muitas das altcoins que se projetaram muito para cima já tiveram uma correção que a gente pode considerar importante e saudável, né? Muitas dessas altcoins já estão prontas para voltar a se projetar para cima, né? Ainda que o Bitcoin possa corrigir. Vamos ver o que vai acontecer. Como falei para vocês, esse vídeo aqui é de apenas mais um estudo, tá? E esse estudo dessa possibilidade da gente ter uma explosão das altcoins com o mercado especulando o ETF de Ethereum, por enquanto vocês não vão ver na mídia por aí, porque isso é um estudo que começou aqui na minha cabeça agora. Vamos ver o que se concretiza, né? Em algumas oportunidades eu fui feliz e consegui antecipar aí leituras. Em outras situações a gente viu o mercado realizando movimentos que estava na cara que ia acontecer, né? Tem muita gente acreditando que está na cara que vai ter uma correção. Então, enfim, é viver aqui e ter estratégia, saber como se posicionar diante de cada uma dessas hipóteses, certo? Esse vídeo aqui ficou bem longo, né? Mas, enfim, acho que é uma boa análise e eu quero fechar pedindo a opinião de vocês. O que vocês acham em relação a essa hipótese, caras? Vocês acham que a gente pode ter uma escalada das altcoins antes da gente ter uma grande correção ainda? Vocês acham que a gente pode ver o Bitcoin lateralizando, a Ethereum explodindo e as altcoins explodindo? Vocês acham que a gente vai ter aí o Bitcoin corrigindo relativamente forte, com as altcoins estendendo, né, a correção? Deixa aí a sua opinião, vai ser muito importante e vai somar muito aqui para toda a nossa comunidade, tá? Bom, vou deixar o convite para você que chegou aqui no canal agora se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises e nos vemos então em uma próxima análise. Um forte abraço, até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram.
E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!